Opa, tudo bem? Meu nome é Paulo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa Masterclass. Hoje eu trago para você 7 dicas ou 7 passos para você dominar o seu computador Apple, mesmo que você seja absolutamente iniciante. Então veja a videoaula até o fim, porque com certeza após você assistir essa videoaula completa, ao final você vai ter outra cabeça em relação ao seu computador Apple, tá? Eu sei que pode ser que você olha para o Mac e fala, eu sei usar o computador, mas eu tenho certeza que tem muitos recursos, alguns inclusive ocultos, que você não tem ideia que eles existem, que podem mudar muito a sua rotina, melhorando sua produtividade, fazendo com que você faça muito mais tarefas em menos tempo. Olha que fantástico isso, né? Sem contar os recursos de organização pessoal que a Apple oferece, que são fenomenais. Você está pensando em migrar do Windows para o Mac, mas não sabe muito bem por onde começar? Ou será que você já usa Mac há algum tempo e entende que de alguma forma, o Mac não te oferece aquilo que você esperava dele? Pode ser ainda que você esteja frustrado ou frustrada por comprar um computador tão caro para simplesmente entender depois que você comprou que, poxa, será que eu precisava de tudo isso? Bom, se você falou sim para pelo menos uma dessas perguntas, com certeza essa Masterclass foi feita para você. Bom, você pode até estar se perguntando, né, quem é esse cara para falar dessa forma, que eu vou conseguir usar o computador Apple sem dificuldades, de forma objetiva, prática, rápida. Se você não me conhece, meu nome é Paulo, eu sou consultor de soluções tecnológicas, mas sempre focado na plataforma Apple. Eu trabalhei também na Apple Brasil como consultor de soluções Apple, oferecendo treinamento tanto para equipe de consultores de tecnologia, de varejistas, como clientes. Então eu fazia aqueles workshops, ensinava sobre as tecnologias que a Apple estava implantando, trazendo para o Brasil, como a época iPhone, o iPhone 3 ainda, né, o iPad, e foi uma experiência fantástica. Ali eu descobri o que eu queria fazer, né? Eu adorava aquilo de ensinar as pessoas a entenderem aqueles recursos, e explorarem aqueles recursos e aplicarem, né, esses mesmos recursos para terem uma vida muito melhor. Mas quem me vê falando assim, fala, poxa, para você usar o Mac de forma rápida, prática, objetiva, completa, né, é muito fácil. Você é famoso na internet, você já trabalhou na Apple, você consegue fazer coisas que eu não vou conseguir porque eu sou um usuário iniciante. Bom, eu quero te falar que nem sempre foi assim. Eu também era um usuário simplista, né, que usava o Windows somente, não sabia como usar o Mac, nem como começar no Mac. E nessa época eu queria muito comprar um Mac, isso há 12 anos atrás, mais ou menos, e eu falei, puxa, como é que eu vou comprar um computador, pagar tão caro uma máquina e não saber como utilizá-la, né? E eu segurei essa vontade de comprar o computador. O que eu fiz foi basicamente ir entendendo mais de informática, mais lá pro Windows, né? Até que um dia um amigo meu falou, cara, por que você não usa Mac? Você precisa comprar um Mac. O Mac é o melhor computador que tem, não trava, não pega vírus, aquilo que você com certeza deve ter ouvido também, né? Eu falei, poxa, já que é tão bom assim, eu vou arriscar. Mas quando eu comprei o computador, me lembro que foi o Mac Mini, aquele Mac menor, né? Uma desktop, uma CPU pequena. E eu liguei o computador, liguei o monitor, teclado, mouse, e quando eu fui usar o computador, e agora? Por onde eu começo? Eu não sabia por onde começar, né? Bom, o que eu fiz? O que todo mundo faz, vai para o Google, pesquisar como usar o computador, né? Nessa época eu não tinha muita informação sobre como usar o Mac, né? Tanto é que eu encontrava tutoriais, sim, mas muitos desses tutoriais eram para usuários avançados. Outros eram para iniciantes, mas era muito solto, um pouquinho aqui, outro ali, as coisas não se juntavam e era muito difícil. Aí eu comprei um livro, que eu tenho ele até hoje, que eu guardei para te ver, que é esse aqui, ó, o macOS, o manual. Ele tem quase 1000 páginas, um baita livro que me ajudou bastante, mas ainda assim essa leitura é muito técnica, muito detalhista, e eu como usuário, somente usuário, eu queria usar o computador, organizar minha vida, usar para trabalhar com algumas coisas ali que eu fazia, né? Mas o livro me ajudou bastante, bastante mesmo. Bom, até que um dia, resumindo bastante para você, eu consegui entrar para o time de consultores Apple no Brasil. Fiz todo o processo seletivo direitinho, fiz os treinamentos, e lá dentro
eu aprendi algumas técnicas que destravaram a minha forma de olhar para o computador e usar o Mac, né? De fato, existe um método que tem começo, meio e fim. E é isso que falta, na verdade é isso que faltava. Um curso completo que traz este começo, meio e fim para que pessoas comuns, que talvez você se identifique, né, que acabou de comprar um computador ou não sabe muito bem como avançar. Então, esse curso que vai ser aberto para você aqui do lado direito do vídeo vai te trazer essas possibilidades. Então, se inscreva, participe da nossa comunidade, entre na nossa área de membros e com certeza lá dentro você vai conhecer esse mundo incrível da maçã e vai melhorar e muito a sua vida, tá bom? Você pode testar o nosso conteúdo por 7 dias, sem que você tenha nenhum custo com isso, e a partir desse material você vai se identificar e com certeza vai querer fazer parte da nossa comunidade lá no curso Como Usar o Mac, em comousaromec.com. Okay? Bom, fala com a minha equipe para tirar dúvidas, o que for necessário eles vão falar para você, tá bom? Bom, vamos agora para a nossa Masterclass de forma prática, objetiva, para que você possa conhecer os 7 passos para te fazer avançar no conhecimento Apple, ok? Então, vem comigo. Legal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa Masterclass Como Usar o Mac. São 7 passos que você precisa aprender. Eu colocaria aqui um parênteses falando obrigatoriamente, tá? Para você começar do jeito certo no seu Mac. Tem muita gente começando do jeito errado. As pessoas compram um computador Apple pagando 8, 10, 15, 20 mil reais para simplesmente não saber nem por onde começar. Não faça isso, tá? Não faça isso, você merece muito mais, ok? Bom, conforme eu já tinha falado, meu nome é Paulo, eu sou consultor de soluções Apple, sou fundador do blog do Super Apple, que é um blog focado em ajudar pessoas comuns a explorarem o máximo da tecnologia Apple, mesmo que elas sejam absolutamente iniciantes. Legal, alguns recados importantes para começarmos aqui a aula já, né? E além disso termos muito mais produtividade, tá? Bom, o primeiro recado é, obviamente, né, entre no modo aula. Mas, Paulo, o que é esse tal de modo aula? Bom, modo aula, basicamente, é quando você fecha a porta do quarto, coloca um fone de ouvido, pega uma água, um café, um refrigerante, né, para você assistir a aula tranquilo. Você vai avisar seus familiares, fala, olha, eu estou aqui em um momento onde eu vou aprender um pouco mais como usar a tecnologia Apple que está nas minhas mãos. Então, é importante que vocês me deixem 40 minutos aqui, 1 hora, tranquilo para aplicar as lições e prestar atenção. Então, esse basicamente é o modo aula, tá? Faça isso porque você vai notar grande diferença. Acesse também o material complementar que a gente vai disponibilizar para vocês por e-mail, tá? Ou por e-mail ou aqui embaixo na aula. Ainda não vi com a equipe qual vai ser o formato. Mas assim, de um jeito ou de outro, você vai ter um acesso a esse material complementar, tá bom? Aplique tudo o que você aprender na aula. É muito importante isso, porque de nada adianta você acessar esse material, ter a informação e não usar. Então, é importante que você, sempre que você ver algo que te interessa, já pega a lição e aplica, ok? E o quarto recado é, este é um material complementar do nosso curso Como Usar o Mac.com. Esse material ele está disponibilizado por enquanto de forma gratuita, então aproveite, assista até o final, tá? Isso é muito importante para que você possa aprender a usar o Mac. E também você vai ter acesso, caso você queira, ao se inscrever no nosso curso Como Usar o Mac, aos módulos completos e outros temas que também serão muito importantes aí para o seu bom uso da tecnologia Apple. Bom, então a nossa Masterclass Como Usar o Mac, ela tem alguns tópicos, são 7 tópicos que vamos falar a partir de agora, tá? Sendo que o primeiro deles é conheça os elementos principais, tá? Mas quais são esses elementos principais, né? Eu quero te fazer uma breve demonstração para você conhecê-los. Quando você liga o Mac pela primeira vez, você dá de cara com uma interface, uma cara, né? Exatamente como essa. Aqui embaixo tem uma fileira de ícones, aqui em cima tem os menus, né? Aqui tem outros ícones. Eu quero te fazer entender quais são as finalidades para cada um deles, de forma bem objetiva, para a gente não perder muito tempo, né? Mas para que você possa começar a entender.
De efeito comparativo, por exemplo, nós temos lá no Windows o menu iniciar. No Mac nós temos o menu da maçã, tá? Então quando você clica no menu da maçã, você tem acesso a várias informações, por exemplo, sobre este computador. Você tem informações do seu computador, de modo geral, né? Desde sistema operacional, as configurações de hardware, número de série, enfim, isso é bem legal. Depois você navega para conhecer melhor. Aqui embaixo nós temos a opção preferências do sistema. Quando você abre esta opção aqui, lá, comparando com o Windows, é como se você abrisse o painel de controle lá. Todos os ajustes você pode fazer por aqui. Por exemplo, ó, você vem aqui em mesa e protetor de tela, isso aqui representa, ou de forma comparativa no Windows, o desktop mesmo, o fundo da mesa, né? Pode clicar aqui e fazer a alteração da imagem do fundo, tá? Então isso é bem interessante. Ainda aqui no menu da maçã, nós temos outras opções, não abre tudo para a gente não perder muito tempo, como eu já falei, mas tem basicamente as funções essenciais: repouso, reinício e desligar, tá? Que você já deve conhecer lá do Windows. E aqui também tem a opção bloquear tela e finalizar a sessão. Qual a diferença? Bom, bloquear tela, poxa, você está no local público, por exemplo, em um coworking ou na empresa, você vai sair para tomar um café e ir até o banheiro. Então você vai bloquear a tela. Quando você bloqueia, ele vai pedir necessariamente que a pessoa que quiser acessar digite a senha. Então, caso a pessoa não tenha a senha, não vai conseguir acessar suas informações. Tá? E finalizar a sessão é uma espécie de logout da conta, né? Então, se você tem mais de uma conta de usuário aqui dentro do seu computador, ela vai aparecer com os ícones para a pessoa clicar. Então, seu usuário, usuário da esposa, usuário do filho, por exemplo. Então, enfim, basicamente é isso, tá? Bom, além do menu Apple, nós temos outros elementos na tela que com certeza ajudam bastante. Por exemplo, o dock. O dock é essa linda fileira de ícones. Ele é muito legal porque ele é totalmente customizável. Por exemplo, suponha que eu não queira este aplicativo aqui. Eu simplesmente clico nele, arrasto para cima na tela, ele vai remover. Até com efeito gráfico e de som, né? Olha só. Então isso é bem legal e te ajuda a personalizar. Poxa, Paulo, mas eu tirei, eu quero pôr alguma coisa aqui que seja mais interessante para mim. Legal, muito bom. Você vai clicar nesse ícone aqui, ó, que é um launchpad. Em seguida, você vai arrastar para cá, para a mesa. Por exemplo, ó, podcasts. Vou arrastar aqui e vou colocar onde eu quiser. Bolsa. Tá? Então você vai ordenando ele, o que é muito legal. Tá? Então o dock ele é totalmente customizável. Então tem isso em mente, tá? Para você entender a ferramenta de modo geral. Quando você acessa o dock, você vai perceber que aqui nós temos uma pequena linha vertical nesse canto inferior direito. Da linha para a sua esquerda são todos os programas, aplicativos que você baixa. Da linha para a sua direita são as pastas que você pode inserir aqui. Eu, por exemplo, tenho a minha pasta Downloads e a pasta YouTube, que é uma pasta particular que eu coloquei aqui. Toda pasta que tem desenho é pasta de sistema, tá? Essa aqui é uma pasta que eu mesmo coloquei. Então você pode inserir qualquer pasta aqui sem nenhum problema. Por exemplo, ó, se eu quiser colocar um atalho para esta pasta aqui, ó, eu simplesmente clico na pasta, arrasto, quando ele abre espaço eu posso colocar aqui. E quando eu clico com o botão direito sobre ele, ou sobre a pasta, eu posso mostrar como pasta, ou como pilha, ele me mostra os arquivos, tá? De um modo ou de outro eu consigo navegar pelo material. Por exemplo, se eu clicar na minha pasta YouTube, eu consigo, ó, acessar, né, todo o material e navegar por pasta e subpasta dentro deste atalho, o que é muito interessante. Você não precisaria, neste caso, ficar abrindo janelas e mais janelas de aplicativos, de arquivos para você acessar seu material. É tudo muito mais rápido para você ver no Mac, ok? Bom, agora que você já aprendeu alguns elementos, alguns poucos elementos, né? Tem muito mais. Você vai aprender como fazer a instalação no Mac da forma correta, tá? Bom, existe a forma errada? Sim, existe. Vai por mim. Isso é muito sério e você precisa aprender. Por quê? Embora o Mac seja um sistema muito seguro, uma das maiores preocupações da Apple, então, como provedora dessa segurança, é a instalação de aplicativos. Tanto é que ela tem várias ferramentas que ela disponibiliza no sistema sem a gente perceber, que protegem muito o sistema. Ela faz com que aplicativos, por exemplo, instalados de fontes não confiáveis sejam bloqueados. Você não consegue instalar de forma tão simples, né? Enfim, tá? Então vamos lá para uma rápida demonstração para eu te mostrar como você faz para instalar aplicativos no Mac do jeito certo.
Bom, o que nós temos aqui? Nós temos, basicamente, tá, três formas de você baixar aplicativos no Mac. A primeira forma é a forma oficial da Apple, que é utilizando a App Store, ou a Mac App Store. Onde é que ela está situada ou armazenada aqui no Mac? Bom, clicando aqui, ó, nesse Launchpad, você tem a opção, ó, App Store, tá? Então essa daqui é a loja oficial da Apple. Essa é uma forma de você baixar os seus aplicativos de forma muito mais segura, tá? Porque todos os aplicativos aqui disponibilizados, eles passaram por um processo de aprovação junto à Apple, então eles estão em conformidade com as normas, as regras da Apple, né? Existe também a forma de você baixar aplicativos através de sites terceiros. Por exemplo, se você entra em um site oficial de um aplicativo autenticado pela Apple, por exemplo, Skype. Skype você pode ver aqui em Downloads, ó, e baixar. É uma empresa, Microsoft, no caso, ela tem a homologação junto com a Apple, então ela pode disponibilizar aplicativos que estão preparados para serem instalados no seu computador, tá? Então, esta é a segunda forma para você baixar aplicativos no seu Mac, tá? Então, é uma forma recomendada pela Apple ainda, desde que o desenvolvedor que está fazendo o aplicativo seja identificado na Apple, tá? E a terceira forma, menos recomendada, ou nunca, na verdade, recomendada, é baixar de sites aleatórios. Você entra num site, sei lá, Torrent disponibilizou um pacote de Office para você baixar lá de graça. Bom, aprenda que ninguém faz nada de graça para ninguém, tá? Sempre tem alguma pegadinha aí. Então, quando você baixa um software desse, é bem possível que este programa pirata ele venha acompanhado de alguns códigos maliciosos que vão, por exemplo, acessar informações digitadas no teclado ou mesmo extrair arquivos do seu computador para outro lugar que não é o seu computador mesmo. Então, você precisa ficar muito atento a isso, tá? O Mac, por padrão, ele tem uma política de proteção muito boa. Então, você não consegue baixar um software pirata e instalar diretamente. Ele vai te avisar algumas vezes, até que você coloca a senha de administrador do computador, aí fica por sua conta e risco, né? Mas a Apple fez o papel dela, que é te avisar. Então, é muito importante você entender como baixar aplicativos, tá? No Mac. E para instalar, de um jeito ou de outro, você sempre vai fazer o seguinte, ó. Vai abrir o arquivo .dmg. Quando ele abre essa janela aqui, você clica e arrasta para a pasta aplicativos, applications no caso, né? Então, fazendo isso, você vai ter o aplicativo instalado. Existem outras formas, mas basicamente essa aqui é a forma mais comum para você fazer esta instalação. Legal, muito bom. Você já aprendeu até agora quais são os principais elementos ali na tela inicial do Mac, tá? Claro que eu já falei, são poucos, a gente vai falar mais pra frente de mais alguns recursos a mais que você vai ter lá, tá? Falamos também da forma que você tem para instalar aplicativos, que é a forma correta. Você não pode instalar de qualquer lugar, você precisa baixar de fontes confiáveis, tá? O Mac ele não pega vírus até que você baixe aplicativos da forma errada, tá? Então você precisa tomar esse cuidado. Bom, o terceiro ponto é organize seus arquivos. Olha, isso aqui é bem interessante, muito mesmo. Legal, só para fazer aqui uma finalização do item 2, que é sobre instalação de aplicativos, quando você baixa um aplicativo da internet de forma oficial ou não oficial, eles vão aparecer aqui, ó. É um disco, tá? Se você clicar duas vezes, ele vai abrir aquela janela que ele já tinha aberto anteriormente, né? Que você pode arrastar e instalar o aplicativo, tá? Depois que você instalou o aplicativo, você pode vir aqui nesse disco, ó, botãozinho direito sobre ele, ejetar, para você tirar do seu computador. Ou você pode também simplesmente clicar nele, ó, e arrastar para o lixo, ok? Aí ele vai ejetar para você também. Outra coisa que você pode apagar é, na pasta Downloads, fica o arquivo .dmg. Você pode arrastar ele para o seu lixo, que ele já vai também liberar mais espaço no seu Mac, ok? Bom, entrando agora no item 3, que é sobre organização de arquivos. Lá no Windows, quando você vai salvar um arquivo, você usa o Windows Explorer, tá? Aqui no Mac você não tem o Windows Explorer, mas você tem o Finder, que é o equivalente e que funciona muito bem.
Do meu ponto de vista, para o meu uso, funciona até melhor, porque eu já usei o Windows também lá no passado, né? E quando eu comparo, eu falo, puxa, é outra vida, tá? Vamos lá, quando você abre o Finder, ele traz essa janela para você, tá? No meu caso aqui, eu tenho uma hierarquia já previamente ativada, que é a minha casinha e as minhas pastas de sistema e as pastas que eu criei posteriormente. Se você não tiver essa pasta casinha aqui ativada, o que você precisa fazer? Bom, precisa ativá-la. E como é que você ativa a casinha para ela aparecer aqui nessa barra lateral da sua janela do Finder? Você vai clicar aqui em cima em Finder, Preferências. Aqui em Preferências, na janela que se abriu, você vai ativar a casinha que estiver com o seu nome, tá? No caso aqui está ativada, posso desativar e também ativar. Ela vai aparecer aqui do lado e eu posso reordená-la aqui onde eu quiser, ok? Sem perceber, você acabou de ativar a sua hierarquia de pastas, tá? Depois que você fez isso, você pode vir aqui e fechar essas preferências do seu Finder e explorar aqui. Perceba o seguinte, quando eu abro a minha janela do Finder e clico na minha pasta casinha, a minha pasta Home, eu tenho aqui algumas pastas desse sistema. Perceba que tem aqui aplicativos, documentos. Deixa eu mostrar aqui no modo ícones para você ter uma melhor visualização. Olha só, tem desenho, tá vendo? E tem algumas que não tem desenho, por exemplo, essa pasta empresa, que foi uma pasta que eu criei aqui para exemplificar para você. E como é que você faz para criar as pastas aqui dentro? Bom, de voltar aqui no modo coluna, que eu acho que é a melhor forma que você tem para navegar por pasta e subpasta, né? Então, por exemplo, aqui na pasta empresa que eu criei para demonstração, eu tenho uma pasta chamada Finanças e Funcionários. Aqui dentro de empresa, se eu clicar na pasta e ela ficar azulzinha, em seguida clicar aqui em arquivo, nova pasta, eu posso criar quantas pastas eu quiser. Por exemplo, marketing. Ok? Clicou, vai em cima, nova pasta. Tá? Então você vai criando uma hierarquia, tá? Inclusive você pode criar pasta e subpasta. Por exemplo, aqui dentro de marketing, ó, vou criar aqui uma nova pasta chamada redes sociais. E assim você vai alimentando o seu conteúdo e vai estruturando de forma que fica tudo muito acessível, tá? Para você. Então, uma dica que eu deixo para você é domine o seu Finder, entenda como ele funciona, tá? Porque tem muitas pessoas que simplesmente ativaram a nuvem e os seus arquivos, de modo geral, foram direcionados para a nuvem, para o iCloud, para o Google Drive, para o Dropbox, né? Embora você não saiba, essas ferramentas também utilizam a sua hierarquia. Então, quando você tem o conhecimento dessa hierarquia, tem o controle dos seus dados, você não fica refém de nenhuma empresa gigante de tecnologia. Você vai conhecer o seu material, vai conhecer os recursos que seu Mac oferece e a partir disso você vai escolher se você quer utilizar a nuvem ou se você quer utilizar só seu Mac, ou se você quer usar os dois, o Mac integrado com a nuvem, tá? É importante que você tenha essa liberdade de escolha, tá? Então fica a dica, explore o Finder, que é o seu Windows Explorer no Mac, ok? E depois disso, organize o seu material aqui. Além desses 3 itens que já, por si só, já fazem muita diferença para você explorar no seu Mac, temos aqui os recursos de mídia. O Mac, ele sempre foi muito famoso no meio de design, de agências de publicidade, né? Pela estabilidade, pelos recursos gráficos que ele oferece. Então, isso para quem trabalha com mídia de modo geral, quando eu falo mídia, eu falo fotos, falo vídeos, né? Falo músicas. O Mac ele tem uma facilidade muito grande para lidar com esse tipo de formatos, né? E na demonstração que eu vou fazer para você, eu quero te apresentar alguns aplicativos que a Apple disponibiliza para você gratuitamente que fazem toda diferença na sua rotina. Não só na rotina, mas na sua organização, nos recursos para você explorar a mídia. Porque, por exemplo, quando você faz uma foto com seu iPhone, você pode fazer o que com essa foto? Simplesmente deixá-la no seu iPhone para ver de vez em quando, ou você pode trazer para o seu computador, fazer uma montagem, fazer um retoque, um ajuste fino na foto. Você pode fazer um filme
de fotos, enfim, são várias possibilidades, tá? O primeiro aplicativo que eu quero te mostrar é o aplicativo Fotos, tá? Se você usa iOS, no caso iPad ou iPhone, você já conhece esse aplicativo porque ele também tem disponibilidade para essas plataformas, tá? Mas quando você abre no Mac, ele tem muito mais ferramentas para você. Por exemplo, aqui na barra lateral, ó, temos a Fototeca, onde ele me mostra todas as fotos tiradas com o meu iPhone e também com câmera fotográfica, caso você utilize, porque ele é compatível, tá? Você tem aqui as memórias, vai te dar por datas, né, as suas viagens, para você ter boas lembranças das suas fotos. Tem também aqui rostos, então ele pode, por exemplo, procurar os rostos da Meg. Clicando 2 vezes aqui, ele vai mostrar todas as fotos que tem o rosto da Meg, que é muito legal. Inclusive, como o iPhone tem geolocalização, quando você faz uma foto com o seu aparelho, ele vai mostrar a sua foto dentro de um mapa, tá? Então você pode ver as fotos por localização, tá? E aqui tem outras possibilidades para você trabalhar com o rosto dela. Por exemplo, confirmar fotos adicionais. Ele vai fazer uma varredura procurando mais fotos. Ó, essa pessoa é a Meg? Sim, é a Meg. Tá? Então você pode ir a partir dessa ferramenta de inteligência que a Apple oferece, você fazer uma base de dados de diversas possibilidades de fotos das pessoas. Por exemplo, em rostos aqui em cima, ele vai mostrar exatamente no rosto, tá? O que é bem interessante aqui. Tá? Em localização, lugares no caso, ele vai a partir do GPS, vai buscar por mapa todas as fotos, né, que você fez pela localização. Por exemplo, aqui na Europa, ele vai trazer as fotos feitas lá nesse dia, tá? Então é muito legal. Inclusive algumas câmeras reflex, semi e profissionais, né? Em geral elas têm esse recurso já de geolocalização. Então quando você fotografa, a câmera já identifica e salva nos metadados ali esta geolocalização, incluindo a data, o equipamento que foi utilizado para tirar foto, o que é muito legal. Por exemplo, essa fotografia aqui, se eu clicar nesse pequeno i aqui em cima, ó, ele me traz todas as informações do equipamento utilizado para tirar essa foto. Por exemplo, foi tirado com o iPhone 8, ó, a localização, aqui eu posso ver a abertura, o tamanho da foto, enfim, são várias possibilidades aqui a partir desses dados, desses metadados, tá? Além das fotos da organização, você pode ainda trabalhar os álbuns, né? Aqui nós temos vários álbuns criados, então você pode criar álbuns por evento, por exemplo, churrasco final de semana com a família, enfim, você pode criar aqui os seus álbuns, que é bem interessante também. Aqui nós temos ainda alguns recursos, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma foto, essa foto aqui. Vou pôr em tela cheia para ficar melhor a nossa visualização, tá? Então, ó, preenchi a tela com a foto. Quando eu coloco o mouse aqui em cima, eu posso ampliar a foto, ó, tá? Para ver melhor. E quando eu clico no canto superior direito do aplicativo, ele me abre, ó, a opção editar. E aqui eu tenho várias ferramentas disponíveis. Por exemplo, ó, posso pôr mais cor na foto ou menos cor, né? Aqui eu posso pôr mais luz. Fotos tiradas à noite, né? Isso ajuda bastante, tá? Aqui embaixo tem uma ferramenta que é bem interessante, que é retocar. Quando você clica na ferramenta e posiciona o cursor do mouse, ele vai tirar o que você não quer da foto. Imperfeição, embora ela seja muito bonita, né? Eu vou te demonstrar aqui a ferramenta, ó. Tá? Então você pode fazer os seus retoques, seus ajustes sem grandes dificuldades, mesmo que você seja absolutamente iniciante, tá? Então, esse é um recurso bem interessante que você tem para trabalhar com suas fotos. Tem também aqui uma ferramenta muito interessante e útil, que é o iMovie, tá? Não vou fazer uma edição aqui agora, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas se você acessar o nosso curso completo em comousaromec.com, nós temos lá aulas completas para te ajudar a fazer as suas edições, montagens de vídeos. Por que é interessante você aprender isso? Porque quando você faz um filme com iPhone, você, sei lá, filmou o aniversário da filha. Você filmou lá cerca de 40 minutos. Filmou todo o período, apertou, filmou, parou. Então você fica com vários clipes que, se você for parar para assistir, você não vai fazer, porque é muita informação. Agora, se você pega esses
10 clipes que você fez no aniversário e faz uma montagem, recorta somente os trechos mais interessantes, com certeza isso vai ficar muito bom para você, para a família que participou, você vai poder compartilhar pelo WhatsApp. Então, assim, é muito interessante você saber desses recursos que a Apple te oferece. O detalhe, tudo que eu estou te mostrando aqui é absolutamente gratuito, você não precisa comprar nada. O seu Mac já te oferece isso, o que é muito legal, né? Mantenha seu Mac seguro. Esse aqui é um ponto que muitas pessoas falam, o Mac não pega vírus, o Mac é um computador super seguro. Bom, durante todos esses anos, eu tenho realmente notado que o Mac ele é muito seguro sim, tá? Mas ele não é 100% seguro, tá? Até porque nenhum sistema é perfeito. Todos eles têm suas qualidades e seus defeitos. E com o Mac não é diferente. O que acontece é que o Mac ele tem um sistema de segurança muito bom, tá? Isso é fato. Mas nós, então, como usuários, precisamos ter alguns cuidados. Cuidados esses que vão nos proteger do nosso Mac ser infectado de alguma forma por algum malware que queira, por algum motivo, né, roubar dados ou mesmo sequestrar nossas informações, rastrear nossa localização, enfim. Nós temos que tomar alguns cuidados, tá? E esse ponto aqui ele é bem rápido, bem objetivo. Inclusive, vou deixar para você um material complementar para você acessar, que é um post do meu blog, bem detalhado falando sobre isso, sobre segurança no Mac, os cuidados que você precisa ter, se o Mac precisa de antivírus ou não. Na verdade, o Mac ele usa antivírus sim ou não, depende muito do seu uso, tá? Então, fica atento a isso. Eu vou te fazer aqui uma breve demonstração de alguns recursos que você pode ativar no Mac a partir de agora para você ter mais segurança, tá? E depois eu te conto para você. Bom, sem dúvida, o primeiro ponto que você precisa considerar para deixar seu Mac muito seguro é sempre manter o sistema dele atualizado. A Apple, de tempos em tempos, libera atualizações. Para saber se seu Mac tem alguma atualização para fazer, você vai clicar em menu da maçã, em seguida preferência do sistema. Até deixei aqui uma atualização para você ver como é que funciona, tá? Aqui embaixo tem a opção atualização de software, tá? Quando você clica aqui, ele vai fazer a busca da atualização que tem disponível para o seu computador e em seguida ele vai atualizar, tá? Lembre-se sempre de deixar aqui ó, manter né, o Mac sempre atualizado automaticamente, ok? Aqui quando você clica em mais informações, ele traz para você todos os detalhes desta atualização. No caso aqui, ó, vai falar um pouco, vai ajustar um pouco sobre o podcast, né? E mais alguns detalhes aqui, mas nada de segurança neste caso. Mas é importante que você sempre verifique e atualize sempre que tiver uma atualização de segurança no seu computador, ok? Isso é importante. Outro ponto que é importante você lembrar de ativar na verdade, desativar é o seu início de sessão automático. O que é isso, né? Quando você liga o Mac, ele já abre o sistema e é possível você utilizar. Se você desabilita isso, ele vai sempre pedir a senha para você digitar, a senha de administrador do seu computador para você editar, né? Inserir a senha para acessar o computador. E o que acontece? Se uma pessoa não autorizada usar o seu computador, ela vai precisar da senha. Caso você não desative, ela vai entrar direto, né? Então, para você desativar esse início de automática, você vai o seguinte, ó, você vai clicar aqui ó, em usuários e grupos, seguir todos os usuários, no caso aqui no meu usuário, ó, opções de início, eu vou desbloquear o cadeado com a senha de administrador do computador, tá? E aqui em cima tem a opção início de sessão automático está desativado. Se eu deixar ativado com o Paulo, ele vai entrar direto ou vai me pedir somente a senha, né? Enfim, fique com essa opção desativada para você ter a proteção de não ter acesso fácil aos seus dados por qualquer pessoa que usa o seu computador, tá? E para fechar essa opção de segurança, ainda aqui no painel preferência do sistema, vamos habilitar o firewall. Tá? O que é o firewall? O firewall ele é uma espécie de muro, né, que vai proibir ou vai impedir acessos estranhos ao seu computador, acessos externos, né? Para ativar o firewall, você vai clicar aqui ó, em segurança e privacidade. E aqui dentro você tem a opção Firewall, no meu caso já está ativado, tá? Quando você habilita, ele aqui ou ativa, ele vai fazer esse bloqueio. Inclusive quando você digita a senha aqui,
Em opções do firewall, você tem como bloquear ou permitir aplicativos, que esses aplicativos tenham acesso ao seu computador, entendeu? Então isso é importante para você ter esse controle, para saber quais aplicativos têm acesso irrestrito e quais não têm, tá? Sempre aqueles aplicativos que têm fonte confiável, normalmente você precisa ativar, por exemplo, Skype, né? Você precisa permitir que o servidor entre no seu computador de alguma forma para poder interagir e permitir que você converse com outras pessoas, né? Bom, esta aqui é algumas dicas para você manter seu Mac seguro. Mas, para complementar, eu vou deixar para você este tutorial aqui em modo PDF para você fazer o download, tá? São 10 dicas para manter o seu Mac seguro. Você vai baixar e vai aplicar cada uma delas para você com certeza ter muito mais segurança no seu Mac. Bom, sexto item. Este é um item que é muitas vezes negligenciado pelos usuários de Apple de modo geral, tá? Porque eles acham que porque tem o iCloud, de alguma forma a Apple vai fazer o backup de todos os dados e não é bem assim, tá? Não é bem assim mesmo. Inclusive eu vejo muitas pessoas perdendo arquivos, fotos, porque não utilizam essa tecnologia do iCloud junto com o backup da forma correta. Então é importantíssimo que você entenda como é que o backup funciona para que você possa sim fazer o seu backup manualmente mesmo que seja, não tem problema, mas que você tenha uma cópia de segurança. Porque querendo ou não, o seu computador, um Mac, um iMac, um Mac Mini, ele pode em algum momento dar um defeito. E se ele dá um defeito e você perde seus dados, puxa vida. É muito chato, né? Você pode comprar outro computador, mas dados precisa ter um backup de segurança. E você pode fazer o backup, basicamente, de duas formas, tá? Deixa eu conectar aqui no meu computador o HD externo para você entender do que eu estou falando. Prontinho, conectei meu HD externo, ele já apareceu aqui, ele já está configurado para fazer o backup do meu computador via Time Machine, né? O que é o Time Machine? Time Machine é um programa padrão do macOS, do sistema da Apple, que ele faz o backup automaticamente no meu computador. Para isso, basta eu conectar o meu HD externo que ele já está atualizando o backup, tá? E como é que eu faço para ativar, ou melhor, como você vai fazer para ativar o Time Machine no seu HD externo? Bom, clicando no menu da maçã, em seguida, preferência do sistema, você tem a opção Time Machine. Aqui dentro eu já tenho o meu disco, né, já está preparando o backup para atualizar o meu backup, né, mas você poderia clicar aqui em selecionar disco e escolher o seu HD externo que apareceria aqui embaixo. Um ponto importante é, quando você utiliza o Time Machine para poder fazer backup em um HD externo, você tem que apagar o disco, então tome muito cuidado. Se você tiver um HD que tem algum dado, arquivo dentro dele, você não pode utilizar o Time Machine, tá? Primeiro, faça um backup dos arquivos, depois você utiliza o Time Machine. Isso é fundamental, ok? Fundamental para você não perder os seus dados, ok? Fique muito atento a isso. Outra forma que você tem de fazer o backup é simplesmente copiar um arquivo e colar. Então, por exemplo, poderia aqui pegar uma captura de tela do meu computador. Deixa eu aparecer aqui, que eu te mostro. Ó, apareceu aqui, arrasto para o HD externo, ok? Como ele está com o Time Machine, ele pede a senha, mas normalmente não pede a senha, funciona como um pendrive, tá? Já fiz uma cópia, eu posso vir aqui no meu computador agora, apagar, que não tem problema, tá? Então isso é muito legal e você tem aí essa facilidade de fazer backup de duas formas, mas de um jeito ou de outro, tá? Faça backup, pelo amor de Deus. Eu vejo muitas pessoas perdendo arquivos e dá uma dor no coração porque é uma situação que nós, como técnicos, não conseguimos fazer muitas coisas. Existem algumas formas de recuperar, mas além de ser um processo muito demorado e difícil, ele é caro, então não vale a pena. É melhor você investir em um HD externo, faz um backup ou utiliza a nuvem da forma correta, faça um backup na nuvem, mas não deixe de fazer backup, ok? Ó, o meu já está fazendo aqui, vai demorar cerca de 10 minutos. Legal, muito bom. Completamos aqui a sexta e agora partimos para a nossa sétima dica, o passo, né? Inscreva-se no curso Como Usar o Mac. Bom, exatamente, nós temos um treinamento completo onde você vai aprender como usar o seu Mac. Em comousaromec.com você tem acesso a todo o nosso material, desde o básico até o avançado, para você realmente entender como essa tecnologia funciona e acabar, né, explorando cada vez mais estes recursos aí para você melhorar sua vida, sua rotina e também sua
produtividade, tá? O link vai ficar aqui embaixo, juntamente com os materiais complementares para você fazer o download e também acessar, né, todo esse conteúdo aí, tá? Lembre-se de nos seguir nas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook, principalmente no YouTube, onde nós postamos muitas aulas lá, aulas realmente boas, completas, para você aprender como usar essa tecnologia na sua rotina, tá bom? Bom, muito obrigado e nos vemos lá dentro do curso. Forte abraço e até lá!